A música de abertura já tocou, mas as linhas vermelhas foram pisoteadas sem cerimônia. Kiev cedeu em pontos que antes pareciam inegociáveis, porém Moscou não demonstra qualquer intenção de aceitar as condições impostas por Washington. O Kremlin endurece o discurso contra Putin, enquanto Paris dá sinais claros de que está pronta para agir de forma inédita. As primeiras movimentações ucranianas deixam no ar uma pergunta crucial: para onde irão as tropas estrangeiras e qual será seu papel no fronte? Vamos revelar tudo o que está por trás desses desdobramentos. Nos bastidores do poder russo, uma confissão bombástica vem à tona. Falam em perda de soberania. Não perca os detalhes. Enquanto isso, os velhos aliados de Trump e as armas destinadas à Ucrânia reservam surpresas que vão chocar você, segundo pesquisas recentes. Maria Zakharova finalmente quebrou o silêncio e revelou verdades incômodas sobre si mesma e sobre quem a persegue. Esses são os principais acontecimentos desta quarta-feira, 26 de novembro. As notícias mais urgentes e exclusivas, com análises que você só encontra aqui. Fique por dentro dos fatos que movimentam a Rússia, a Bielorrússia, a Ucrânia e o mundo antes que todos os outros. As linhas vermelhas foram ultrapassadas. A Ucrânia concordou com algo que até pouco tempo atrás era impensável: limitar suas forças armadas a 800 mil soldados. A informação, atribuída a um alto funcionário ucraniano pelo Financial Times, é apenas uma das concessões mais sensíveis do plano de paz americano, em torno do qual se trava uma batalha diplomática feroz. Segundo o jornal, 2 pontos explosivos permanecem no acordo: questões territoriais e garantias de segurança dos Estados Unidos. Esses temas foram elevados ao nível de negociações pessoais entre Zelensky e Trump, e fontes próximas ao presidente ucraniano confirmam que as novas condições incluem, sim, elementos territoriais e compromissos vinculantes de Washington. Por enquanto não há planos concretos para um encontro entre os líderes. Como bem sabemos, tudo pode mudar em um piscar de olhos. Por isso, continuaremos acompanhando de perto e mantendo você informado. O que se sabe é que, em uma entrevista recente, Trump sugeriu que os Estados Unidos estariam dispostos a reconhecer a anexação da Crimeia e a exigir que a Ucrânia recuasse de posições no Donbas, desde que a Rússia cesse os ataques. No entanto, mesmo essa versão do plano corre o risco de fracassar. Moscou já deu sinais de que pode rejeitar a proposta revisada, apesar dos avanços em Washington. A Casa Branca insiste que houve progresso significativo na última semana, conseguindo sentar à mesa tanto a Ucrânia quanto a Rússia. Restam apenas alguns detalhes delicados, mas solucionáveis, que demandarão novas rodadas de negociação entre Kiev, Moscou e Washington. Enquanto isso, o Instituto para o Estudo da Guerra destacou, em 25 de novembro, que autoridades russas rejeitam tanto a versão inicial quanto a revisada do plano, tentando jogar a culpa pelo impasse na Europa. Mas a Europa parece ter mudado de ideia e agora está mais inclinada a aceitar compromissos. A proposta original continha cláusulas inaceitáveis, mas também elementos essenciais para um acordo justo e duradouro. Entre eles, medidas concretas de segurança garantidas pelos Estados Unidos e seus aliados, algo que vem ganhando força nas discussões globais. Especialistas afirmam que houve um passo importante graças ao avanço entre Washington e Kiev na atualização do quadro de paz. A França, por sua vez, escancarou as portas para algo que até pouco tempo parecia impensável: a presença de tropas aliadas em solo ucraniano, após a assinatura de um acordo. Macron foi direto ao ponto. Paris está disposta a ir além dos limites tradicionais e agora prepara forças para garantir a estabilidade. Ele mencionou soldados britânicos, franceses e turcos que, no dia da assinatura da paz, e não em meio à guerra, estarão no país para treinar tropas ucranianas e assegurar a segurança, como já ocorre em outras nações do flanco leste da OTAN. Isso não tem relação alguma com o tema em discussão, enfatizou, tentando dissipar qualquer mal-entendido sobre uma suposta ocupação. Segundo ele, a verdadeira garantia de segurança não está em documentos, mas em uma força de defesa robusta, capaz de dissuadir qualquer nova agressão. Por isso, após o fim do conflito, contingentes de países aliados poderão se estabelecer em grandes cidades ucranianas, como Kiev, Odessa e outras. Não se trata de missões ofensivas. Essas tropas ocuparão posições estratégicas, longe da linha de frente, com o objetivo de treinar unidades ucranianas, fortalecer a segurança interna e criar uma base sólida para a reconstrução pós-guerra. Enquanto isso, Moscou parece estar ganhando tempo. Lavrov declarou que o Kremlin ainda não recebeu oficialmente o plano de paz de Trump, embora uma versão de 28 pontos já circule entre negociadores e na mídia.
A grande questão é que a Rússia espera uma nova redação do documento, agora alinhada com europeus e ucranianos. Ou pelo menos é o que afirmam. O ministro das Relações Exteriores russo foi além e lançou um alerta. Se a versão final retirar o espírito e a letra dos acordos de Ankara, princípios que Moscou considera inegociáveis, a situação mudará completamente. Lavrov ainda acusou a Europa de agir com hipocrisia, alegando que uma nova força obscura no continente estaria determinada a enfraquecer a Rússia. Segundo ele, os mesmos que hoje preveem o colapso da economia russa e uma revolta popular armada com forçados são os que sempre desejaram ver o país de joelhos. Mas nem todos na Europa estão dispostos a se curvar. Nações próximas às fronteiras russas como Polônia, países bálticos e outros, não baixam a guarda. Para eles, a ameaça de uma nova invasão é real e exige vigilância constante. O futuro da paz depende de uma única pessoa, Putin. Foi ele quem iniciou essa guerra e cabe a ele encerrá-la. Se deseja paz, precisa demonstrar disposição para negociar. A Ucrânia, a Europa e os Estados Unidos estão prontos. Agora a decisão está nas mãos do Kremlin. E agora, um pedido especial aos nossos espectadores. Vocês são a peça-chave para que essas informações cheguem a mais pessoas. Cada curtida, cada compartilhamento, cada comentário e cada visualização até o final faz toda a diferença. São esses pequenos gestos que ajudam nossos vídeos a alcançar milhares de novos usuários. Assim, mais gente terá acesso à verdade, graças a você. Obrigado por estar conosco e vamos em frente. A imagem que muitos têm sobre o apoio de Trump à Ucrânia está longe da realidade. Uma pesquisa recente da PNOC Berkeley revelou que 72% de seus eleitores defendem a ajuda a Kiev, principalmente para responsabilizar a Rússia pela guerra. Os dados são surpreendentes. Mais da metade dos apoiadores do atual presidente dos Estados Unidos apoiam o envio de informações de inteligência e até a venda de mísseis ataques para ataques dentro do território russo. Isso contrasta fortemente com o discurso de parte da elite republicana, que tenta pintar Trump como anti-ucraniano. A maioria dos entrevistados continua apontando Putin como o principal culpado pelo conflito, e apenas 16% apoiam a ideia de que a Ucrânia deveria ceder às exigências russas. Os números não mentem, a realidade é bem diferente do que muitos tentam fazer crer. Do Kremlin, e não sobre concessões territoriais por parte da Ucrânia. Enquanto isso, impressionantes 83% dos americanos defendem manter, no mínimo, o atual nível de compromissos dos Estados Unidos na Europa, incluindo apoio à Ucrânia e à OTAN. Apenas 15% apoiam a ideia de reduzir ou abandonar o suporte a Kiev. A Rússia, por sua vez, enfrenta o maior recuo nas exportações de petróleo para a China em anos. Mas Igor Sechin preferiu transformar a crise em um espetáculo de números e discursos grandiosos em Pequim, tentando provar que Moscou ainda é insubstituível, mesmo que agora em segundo plano. No 7º Fórum Energético Rússia-China, o chefe da Rosneft garantiu que a Rússia está pronta para abastecer a China com energia enquanto o país avança rumo aos seus objetivos estratégicos. Na prática, isso significa se tornar um mero fornecedor de recursos para a potência asiática. Sechin citou a fórmula de Xi Jinping, segundo a qual a segurança é a base do desenvolvimento, e o desenvolvimento é a garantia da segurança. Segundo ele, a Rússia possui uma base de recursos única e está disposta a usá-la para sustentar a China, a única superpotência industrial do mundo, responsável por 35% da produção global. O executivo ainda lembrou o plano chinês de construir uma potência socialista modernizada até de 2030 a 2035, mantendo um crescimento econômico anual de cerca de 5%. E então lançou seu argumento decisivo. O valor dos recursos naturais russos chega a quase 100 trilhões de dólares, quase o dobro dos Estados Unidos. Enquanto as empresas ocidentais mal conseguem repor 40% de suas reservas, a Rosneft afirma superar os 100%, graças à sua vasta base de recursos e à eficiência na exploração geológica. Sechin não hesitou em proclamar a Rússia como um jogador-chave no mercado energético global, com uma fatia de 15% nas exportações mundiais de hidrocarbonetos. Enquanto isso, Maria Zakharova finalmente resolveu contar toda a verdade. Seus problemas com álcool? Nada mais do que intrigas do dragão azul, segundo ela. Não é brincadeira. Mas o mais curioso é que, depois dessa declaração, ninguém mais encontrou nada sobre o assunto. Procuraram com lanternas, vasculharam cada canto, e o silêncio foi ensurdecedor.
Não é preciso ser um analista para perceber que forças nada modestas foram mobilizadas para apagar qualquer vestígio, seja nos corredores da OTAN, nos gabinetes ocidentais ou em qualquer outro lugar onde pudesse manchar a imagem do regime. Enquanto isso, a Rússia digital entrou em colapso. O caos se espalhou pela Sibéria e pelo Ural. Um apagão cibernético atingiu em cheio as regiões de Novosibirsk, Sverdlovsk, Tomsk, Kurgan, o Krai de Krasnoyarsk e até Khakassia. Em apenas 24 horas, o detector de falhas da operadora de telecomunicações registrou mais de 1.000 reclamações. Mensagens não são enviadas, mídias não carregam, notificações chegam com horas de atraso, e em alguns casos, os aplicativos simplesmente não abrem sem uma VPN. Os usuários já viram esse filme antes, quando o Roskomnadzor ameaçou bloquear o YouTube. E como naquela ocasião, o problema parece afetar principalmente a internet móvel, enquanto o Wi-Fi doméstico e o Messenger funcionam com relativa estabilidade. Não é coincidência. É a continuação de uma pressão que começou em agosto, quando o órgão cortou ligações de voz no Telegram sob o pretexto de combater criminosos. Em outubro, novas restrições foram impostas, forçando plataformas a ignorar exigências do governo. Depois, bloquearam o registro via SMS, obrigando os serviços a migrarem para confirmação por e-mail. E não para por aí. O WhatsApp, pertencente à Meta, empresa declarada extremista na Rússia, já está na mira das autoridades. Há meses, o aplicativo é preparado para ser banido. Enquanto isso, no Comitê de Política de Informação da Duma, Anton Gorelkin anunciou a substituição de jornalistas independentes por uma alternativa soberana, o Max, um serviço que não só transmite dados, mas também monitora a atividade dos usuários. Um verdadeiro presente para quem sonha com controle total. Obrigado por chegar até aqui. Sua confiança é o que nos move. Deixe seus comentários, compartilhe e curta. Cada interação é um passo para que nossa voz alcance mais pessoas. Por hoje é só, mas logo voltamos com mais análises e notícias que realmente importam. Até lá!